Então, nós vamos começar hoje a nossa quarta Masterclass. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês e dizer que é um prazer enorme ter vocês aqui, tá? Nós vamos fazer como nós fizemos das outras vezes. Vai começar uma introdução comigo, depois o Eduardo vai fazer a aula prática e depois o Wesley, para quem não conhece, o Wesley é do Departamento de Suporte, o Cássio e o Daniel farão a parte de responder perguntas. Enquanto a gente estiver fazendo as duas aulas, que é a aula expositiva e a prática, vocês podem fazer pergunta no chat, tá bom? Fiquem à vontade. E o assunto hoje é sobre configuração de documentos, parte 2. Nós já fizemos a anterior e hoje nós vamos continuar com os demais módulos do nosso programa, tá bom? Eu gostaria muito que vocês pudessem, quando for fazer as perguntas, fizessem perguntas que tenham a ver com o que a gente está falando, tá bom? Muito bem, eu queria falar um pouquinho sobre a Ademaria. Quem é a Ademaria, né? A Ademaria é essa empresa aqui, de pessoas que gostam de fazer o que faz, né? Sobre a liderança do Aguinaldo de Maria. Eu queria falar um pouco sobre a nossa missão. A nossa missão ela é criar soluções para cartórios via desenvolvimento de sistemas de software com atendimento diferenciado que inspire segurança, gerando ao cliente maior produtividade e reconhecimento. Qual é a nossa visão? Ser reconhecido como referência no segmento de registro civil e tabelionato de notas, pela abrangência na atuação, qualidade das soluções, atendimento de excelência e comprometimento com o mercado. Quais são os nossos valores? Primeiro, verdade. É um princípio pelo qual nós nos comprometemos em falar e praticar a verdade sempre, mesmo que isso custe expor nossas falhas e deficiências, tanto pessoal quanto da empresa. Espírito de equipe. Cada membro se compromete a estar à disposição para ajudar o outro componente da equipe. Comprometimento. Cada tarefa que recebemos é visto como uma missão. Pessoas é o nosso maior patrimônio. Tomamos o cuidado com os relacionamentos, com a comunicação e com a forma como tratamos os nossos clientes internos, externos e parceiros. Orgulho. Para a gente é um orgulho o nosso trabalho, a maneira como nós nos comunicamos, a maneira como nós tratamos os nossos clientes nos atendimentos, como fazemos os nossos serviços e produtos. Para a gente, ainda mais, nós temos essa visão de que nós contribuímos com o nosso país, com o desenvolvimento do nosso país. Os nossos clientes são extremamente importantes. Sejam eles grandes, pequenos, muito de perto, de longe, sejam pessoas que tenham habilidades no tratar ou aquelas mais exigentes, né? Todos eles são tratados com muito respeito, acolhendo o seu momento, às vezes não tão bom, né? Mas o importante é saber que vocês são todos muito importantes para nós. E, finalmente, a alegria. Isso para nós é muito importante. Trabalhar com leveza, com bem-humorados, né? Com o espírito de amigos e de contribuir com vocês, para que o nosso trabalho seja feito com leveza, mas também com muita responsabilidade e compromisso. A Ademaria também tem uma equipe que cuida de dar a vocês as novidades, contribuir com melhorias do sistema, atender às solicitações do CNJ, dos tribunais e mesmo solicitação de vocês. Então, o nosso departamento de desenvolvimento, através das liberações de release, eu coloquei alguns eventos que nós fizemos nos últimos releases. Primeiro, o gerador de relatórios. O gerador de relatórios, ele teve uma novidade no release 2.68, que você agora, além de gerar o relatório, você pode exportar no formato HTML, CSV ou XLS. Isso foi a pedido da Secretaria da Saúde da cidade de Fortaleza. Eles pediram que fossem gerados em arquivos. Na última Masterclass, nós também falamos sobre testar documento na própria tela da minuta, né? O Eduardo mostrou isso bem. Novos tipos de comunicação no módulo de comunicação, tá? Substituição de curador, levantamento de interdição, cessão de ausência, abertura e sucessão provisória. Data limite para casamento religioso no release 2.71.
tá? Então, a data limite para a realização e para o registro. A associação de cor para o acervo, nesse release 273, que foi liberado essa semana, se o seu cartório possui mais de um acervo, você pode atribuir uma cor, para que na hora que você fizer a pesquisa na tela, ele mostre cada um de uma cor para você identificar com mais facilidade. Nós também desenvolvemos produtos novos, né? Para o estado do Tocantins, nós fizemos a correição online a pedido do Tribunal de Justiça. Então, é um site que é interligado com o nosso sistema e aonde vão subindo via web service, vão subindo todos os índices de registro e as imagens dos documentos que deram origem ao ato, assim como do ato, para que os juízes corregedores tenham o login e possam fazer a correção online, não sem a necessidade de ir ao cartório. Provavelmente nós teremos isso para todos os estados do Brasil. Consulta de protocolos, alguns aqui já falaram que estão usando, né? Então, os protocolos que são gerados no módulo financeiro, eles podem ser exportados para o site do cartório, né? Para que os seus clientes possam acompanhar o processo e já saber, pelo número de protocolo, entrar no site e saber como é que está o meu serviço, né? Como é que está aquela averbação que eu pedi para fazer, aquela segunda via, tá bom? O pré-atendimento e transparência, que são serviços novos também, onde o cliente pode agendar o serviço, o cliente pode fazer o pré-registro, ele pode digitar os dados antes, ele pode fazer a importação de imagens para que o cartório receba tudo num painel de pré-atendimento e já faça o registro antecipadamente. Isso aqui, todas essas novidades, vocês podem entrar em contato com o nosso departamento comercial, tá? Aí tá uma foto do Luciano e do Rony, para quem não conhece. E tem esses telefones, o 0800 11 10 16. Tem o e-mail, que é vendas@demaria.com.br, ou pelo WhatsApp, que é 12 21 38 80 80, e você pede lá para falar com o setor comercial que eles dão detalhes de como é que são esses novos produtos da Demaria, inclusive os que nós vamos conversar hoje, para quem não tem. Muito bem, eu tenho algumas orientações para dar para vocês. Primeiro, suporte técnico. Esse departamento é o que mais atende vocês, né? E aí, muita gente não sabe qual é a ordem de prioridade para atendimento. Se você está com muita urgência, cartório parado ou travando, alguma coisa que realmente está impedindo você de continuar trabalhando, você tem que ligar no telefone, tá? Então, 12 21 38 80 99 é o telefone do suporte técnico. Então, ligue, não adianta você mandar mensagem no WhatsApp, porque tem muita gente mandando mensagem, tá? É urgente, telefone. Não é tão urgente, dá para esperar? WhatsApp, 21 38 80 80. Tem o saque também, né? saque.inf.br, que tem o chat, você pode pedir atendimento por lá ou abrir uma ordem de serviço. Então, são outras formas de atendimento, mas se você tem prioridade, é telefone, tá bom, gente? É importantíssimo. Queria falar um pouquinho sobre o departamento de implantações. O departamento de implantações tem 2 anos e 10 meses aproximadamente. O que esse departamento faz? Ele faz a implantação de novos clientes, novos módulos, migrações de banco de dados, treinamento via acesso remoto, telefone e visitas técnicas. Visitas técnicas pode ser de análise técnica. Então, por exemplo, se o seu cartório está precisando que vá um técnico para dar uma estudada de como está o Doc Windows lá, se todo mundo está usando todos os recursos que o programa tem ou se estão usando metade, se tem falta de orientação, então pode implantar novos produtos ou pode dar treinamentos para produtos que você já tem, tá? Então, contate o nosso departamento comercial para agendar essas visitas, tá bom? O backup, uma coisa importante falar sobre o backup, gente, é que o HD externo precisa existir. Não faça backup no próprio servidor, né? E também não deixar esse HD externo no cartório, tá? Importante que você leve para casa. Backup em nuvem, tá? Não esqueçam de fazer o backup em nuvem. Para quem não tem o backup em nuvem, você pode contatar o departamento comercial. E a conferência para ver se está fazendo o backup direitinho é responsabilidade de vocês, tá? Cada um de vocês tem que fazer sempre a conferência se está tudo certinho, tá
bom, gente? Isso é importante. O saque, o nosso serviço de atendimento ao cliente, tem muitos vídeos de treinamento, tem a base de conhecimento onde você pode fazer pesquisa, as ordens de serviço, as segundas vias de boletos e o termo da LGPD, que é aquela autorização para que a gente possa acessar a máquina de vocês, pegar backup de vocês, tudo isso está dentro do saque. E o nosso setor de comunicações tem trabalhado bastante, tá bom? Para que a gente consiga comunicar com vocês através das nossas redes sociais. Então, @demariasoftware, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn e TikTok. Tá bom, gente? Contamos com vocês lá para vocês nos seguirem, tá? E hoje a nossa aula vai falar sobre o quê? As etiquetas de averbações, os módulos de averbações, como configurar, como utilizar isso. O módulo de firmas, o que você vai poder configurar, as modalidades, os tipos de ato para termo de comparecimento, as etiquetas, fichas de firma, certidão de termo de comparecimento, certidão de, etiquetas de reconhecimento, autenticação, tá? O termo de comparecimento, aquele livro que a pessoa assina, tá? A ficha de firma. E, finalmente, nós vamos falar também sobre o módulo financeiro, sobre os recibos, como configurar o recibo, impressora fiscal, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem bem. E o Eduardo agora está com a palavra. Eduardo, é você agora. Beleza, vamos começar. Hoje eu vou falar sobre a configuração de documentos específicas de 3 módulos. Tá? Eu vou falar sobre averbações, firmas e financeiro. Então, no averbações, a gente tem a possibilidade de configurar as minutas, tanto para impressão do texto da averbação no livro, numa certidão, ou numa etiqueta para você colar depois no termo, por exemplo, tá? No firmas, eu vou falar sobre a impressão das etiquetas de firmas, reconhecimento, autenticação, como você mexe no texto, algumas configurações, a ficha de firma, o termo de comparecimento, se o seu estado utiliza, tá? E no financeiro eu vou falar um pouquinho sobre a configuração de recibos. Beleza, vamos começar então. Tá dando para ver minha tela aí, pessoal da equipe, confirma? Maravilha. Assim, Edu, tá tranquilo. Então vamos lá. Então, para chegar na configuração de minutas de averbações, é por aqui, ó, na averbações. E quem não possui esse módulo, entre em contato com o departamento comercial depois e a gente conversa sobre a contratação. Configurações minutas. Então, para que serve essas configurações de minutas aqui da averbações? Elas vão servir para automatizar o texto de alguns tipos de anotação, averbação que você faz aqui no sistema. Então, por exemplo, vamos dizer que vocês queiram alterar o texto de uma averbação de retificação. Eu tenho uma específica aqui. Todos esses modelos, a grande maioria, já vem por padrão, tá? Na instalação, e a gente treina, ensina, tem vídeos de treinamento também, manual, de como fazer a alteração das minutas. Assim como tudo na Demaria, a gente deixa mexer. Então, cliquei em editar aqui, ó. Estou selecionando essa averbação, retificação administrativa de nascimento. Beleza. O que tem nessa tela dessa minuta? Então, aqui em cima tem o título da averbação, aqui tem a descrição, se é segredo de justiça ou não, se deixar marcado esse botão, quando você incluir essa averbação, ele já vem com o cadeadinho, quem tem o registro civil vai lembrar. O cadeadinho já vem fechado. E aqui os tipos de averbações, que é muito importante eu explicar para vocês, tá? A averbação normal é uma averbação inserida manualmente. Então, todos os campos variáveis, elas que você pode utilizar para automatizar o texto, são somente do módulo de averbação. Então, o módulo de averbação ele tem funções que ele pode pegar do módulo, ou seja, por exemplo, lá no nascimento tem o @101. O @101 é o nome do registrado. Então, se você utilizar uma averbação, uma função que traga do módulo, ele vai trazer a função do módulo, tá? Já na normal vai trazer somente do módulo de averbações. A anotação automática, quem tem registro civil vai lembrar bem. Quando vocês fazem um casamento e o registrado, um dos contraentes tem o registro no cartório, quando você marca para numerar o livro, né? Livro, folha e termo, ele vai perguntar: deseja fazer a anotação automática do livro, folha e termo? É por conta dessa pergunta aqui, tá? Quem não tem o módulo, vai ser sempre um texto específico, ele é imutável, tá? Quem tem o módulo pode alterar esse texto, deixar um texto diferente. E basta selecionar a minuta de anotação automática. Na opção anotação, já é meio que um meio termo entre os dois, mas as funções que você vai poder utilizar na opção anotação são somente funções do módulo do registro.
Ou seja, se está fazendo uma anotação de nascimento, somente vai ter na lista de funções, vou apertar F2 aqui, só vai ter funções do módulo de nascimento. Se for de casamento, somente casamento e por assim vai. Beleza. Falando um pouquinho de funções, eu vou explicar uma coisa já para vocês. Do número 100, aliás, desde o 0, né, até o 600 e pouquinho, são funções do módulo, tá? São funções que são dos módulos. Já a partir do número 1000, são as funções variáveis, que são somente do módulo de averbações. E todas essas funções aqui são criadas por parte do usuário. Eu trouxe um exemplo prático aqui dessa daqui, ó, dessa retificação administrativa, para a gente mexer no texto e vocês verem como é que funciona, tá? Então vocês podem ver que é um texto bem parecido com uma minuta de registro civil. Ao 598 é a data atual. Se você coloca o mouse entre o arroba e o número, ele te diz a função, igual aos outros módulos, tá? Esse aqui é texto fixo, artigo 110 da lei, não precisa colocar uma função para isso, né? Retifico o lado retro na seguintes partes, o nome do genitor do registrado de. Então, vocês podem ver que a gente está querendo alterar o nome do genitor do registrado, que ele tinha um nome e alterou para outro nome. Não, pode ser vários motivos, né? A pessoa casou, voltou o nome de solteira, enfim, não vamos entrar nos detalhes. Mas vamos agora criar um campo variável para automatizar esse texto aqui. Como é que funciona? Então, temos que criar dois campos. O campo do nome anterior do genitor, ou genitora, e o novo campo, novo nome do genitor ou genitora. Vamos lá criar? Beleza. Salvei aqui. E vamos agora na tela de criação dos campos. Vou fechar. Averbações, configurações, campos adicionais. Nessa tela, ele vai permitir que você crie os campos. Então, por exemplo, eu vou criar o campo novo, nome anterior, genitor, vou colocar um ponto assim, né? E na descrição, ele deixa você dar um texto descritivo mais amplo. Então, vamos lá. Antigo, nome do ou da genitor. Beleza. No conteúdo, ele já te deixa fazer algumas coisas. Você colocar um campo de texto simples, essa opção é um campo de texto igual esse daqui, ó, apenas uma linha. Lista de seleção, ele vai te deixar você editar uma lista de valores. Então, seleciona a lista de seleção, ele te deixa colocar valores específicos. Seria para, por exemplo, cores, horários, algumas coisas específicas que você pode selecionar de uma lista, tá? Aí na hora de você fazer a edição, ele deixa selecionar de uma lista. Outro uso para lista de seleção, por exemplo, se você tem um campo para você não quer ter que automatizar na tela ou editar na tela, como por exemplo o pronome de tratamento doutor, doutora, você pode colocar uma lista de seleção, selecionar doutor, selecionar doutora e criar um valor para isso. Mas vamos voltar aqui ao campo do nome antigo do genitor. Campo de preenchimento obrigatório, marca isso daqui se você quer que o funcionário sempre preencha e não consiga sair da tela, tá? Campo de texto multilinhas, ele vai criar um texto, um quadrado maior e vai deixar você digitar mais informações. Máscara de formatação, ele basicamente vou apertar F1 aqui, tá, gente? Todo campo que vocês tiverem dúvida, sempre aperta F1, aquela dica de sempre. Então, por exemplo, se eu quiser que só saia a letra maiúscula, eu posso colocar aqui, somente a letra L maiúscula várias vezes. Então, todos esses caracteres, toda essa quantidade de caracteres, qualquer coisa que o usuário digitar, vai ficar maiúsculo, tá? Conteúdo padrão, nada mais é que você deixar um conteúdo padrão ali. Então, se eu deixar teste, quando a gente for incluir a informação lá no campo, sempre vai ter esse conteúdo teste dentro desse campo. Como é um campo que a gente quer que o usuário digite o antigo nome do genitor, vamos adicionar ele aqui. Adicionou, já está criado, tá? Já pode usar lá na verbação. Vamos agora criar o outro campo que a gente precisa criar, que é o novo nome do genitor. Então, novo nome. Como tem no máximo 16 caracteres no tamanho do campo, eu estou colocando aqui com a pontuação, tá? E na descrição eu explico direitinho qual que é o intuito desse campo. Beleza, criamos os dois campos, a gente pode utilizar agora na minuta. Deixa eu pegar ela aqui. Retificação de nascimento. Beleza. Temos aqui, então, o lugar onde eu coloquei os pontos de interrogação para a gente trocar pelas funções. Então, é só apagar aqui, aperta F2 e começa a digitar o nome do campo. Então, o novo nome do genitor, antigo, né? Primeiro o antigo e o novo. Quando a gente inclui alguma função ou algum campo aqui nessa minuta, ele vai adicionando aqui, ó. E você pode alterar a ordem desses campos para quando você for fazer a digitação da verbação propriamente dita. Então, continuando,
Se a gente quiser alterar a ordem dos campos, como é que a gente faz? Ele deixa você alterar aqui, ó. Eu quero colocar esse campo aqui mais para cima. Só clicar aqui nele e clicar no botão ordenar para cima. Do jeito que tá na ordem correta. Então, mas seria caso você colocou, por exemplo, poxa, lembrei que essa função aqui eu poderia automatizar. Ela vai entrar sempre por último, mas ela tá aqui no comecinho do texto. Então, seria interessante você vir ali e alterar a ordem. Porque quando você chegar na digitação da verbação, ele vai pedir para você digitar na ordem que está aqui. Beleza, continuando então. Vou salvar. Quais módulos essa verbação pode ser utilizada? Somente pode utilizar um, tá? Selagem e financeiro. Vou falar um pouquinho agora sobre as integrações com os módulos. Então, eu quero vincular um selo digital. Então, só vir aqui, espécie, selo, selecionar o tipo e adicionar. Ele já vai entrar aqui nesse quadradinho, igual nas minutas de registro civil, tá? Então, isso vai servir para os cartórios que, no final da verbação, precisam gerar um selo. Ato padronizado. Aqui é para você fazer a vinculação com o financeiro. Tá? Vamos dizer que o seu cartório precise ter esse processo, né, de você abrir uma ordem de serviço com um valor para verbação, e esse ato você cobra e executa. Então, você pode selecionar aqui um ato padronizado específico para a verbação. Ele deixa você permitir alterar o ato na hora de selar, tá? Selecionar um tipo de ato de selagem. Então, isso aqui é importante deixar já vinculado. Vou aproveitar e já deixar salvo aqui. Integração com módulo de comunicações. Nesse caso, a verbação retificação não seria, né? Mas se, por exemplo, fosse uma verbação de divórcio, né? Se fosse uma verbação de outros motivos, você pode já vincular com as alterações aqui de Estado Civil. E quando você fizer a utilização desse modelo, terminar e incluir no registro, ele já vai disparar para o módulo de comunicações. Esse cara aqui, ó. Integração com o CIRC, isso aqui é muito importante. Quando vocês vão incluir uma verbação lá no CIRC, quem está acostumado a fazer manualmente, depois que digita tudo, tem aquela telinha do CIRC lá com as informações que precisa digitar. Essa integração já permite que, por exemplo, o número do processo e data da sentença, no caso de retificação, claro, né? Se eu trocar o tipo de averbação aqui para o CIRC, ele já altera algumas informações. Por exemplo, se fosse uma averbação, eu posso já deixar automatizado o motivo da averbação, tá? Então, para o caso de retificação, eu vou selecionar aqui o número do processo, data da sentença. Pronto. Beleza, vamos ver funcionando isso daqui. Então, a verbação de retificação, eu vou procurar um registro aqui, que já está pronto para edição. Tem duas formas de fazer a inclusão, tá? Posso fazer por dentro do módulo ou por aqui. Eu vou fazer por dentro do módulo, tá? Averbações, incluir, normal. Então, eu vou procurar aqui o nome do registrado, Eduardo Rocha de Oliveira, vou marcar e confirmar. E qual a verbação que eu quero? A de retificação de nascimento. Então ele já vai entrar aqui a minutinha com as funções e o texto fixo, tá? Em preto. E quando eu confirmar, ele vai trazer a lista de campos para eu fazer a digitação. Então vou digitar aqui a data do registro, o livro, as folhas, número do processo, data da sentença, nome do antigo genitor, fulano, de tal, Beltrano, de tal. Ao salvar, tá? Ele já vai gerar o texto do jeitinho que a gente fez a digitação, tá vendo? Ó, a data ele já gerou, fulano de tal, Beltrano de tal, tal. Se eu quiser alterar alguma coisa aqui agora, eu posso alterar. Basta desmarcar essa opção aqui, ó, utilizar texto gerado pelo sistema, e vir aqui e ele deixa alterar, tá? Qualquer informação. Se ficar marcado essa opção, ele não deixa alterar nada, ó. Apertando delete, ele não deixa editar. Só clicar em selar, vai aparecer a tela para selar e imprimir. Para imprimir a etiquetinha, ele aparece do jeitinho que está configurado nas funções auxiliares. Eu vou mostrar essa configuração já, para vocês saberem como editar a orientação da etiqueta de vocês. Foi impresso corretamente? Sim, fechou. Agora, quando a gente entra no registro, aqui a verbação, tá? E vocês podem ver que o botão CIRC não está em vermelho, né? Não, ele foi corretamente. Por quê? Porque ele já veio preenchidinho, data de sentença e número do processo, como a gente configurou lá. Beleza, gente? Deixa eu ver se era tudo isso. Tudo só isso que eu precisava falar para vocês, de averbações, acho que é isso aqui. Beleza, vamos para firmas agora. Não, desculpa, gente, firmas não. Vamos primeiro falar sobre a configuração da impressão, tá? Onde que a gente configura a impressão da etiqueta de averbações? Aqui em configurações, tá? Funções auxiliares, configurações, registro civil. Então tem a telinha de assentamentos. Desculpa, assentamentos não. Impressão. Abra impressão. Então é uma telinha bem simples, tá? Tem pouquíssima informação. É só para você realmente alterar as margens, tá? Todas elas estão em milímetros. Então 2 milímetros, superior, esquerda, direita. A largura e a altura, tá? Largura, altura. E você pode alterar
a fonte, o tipo de fonte e o tamanho da fonte. E a orientação do papel. Se ele é um papel contínuo, aquela impressora térmica de rolo, então seleciona essa opção. Se não for papel contínuo, se for uma impressora que imprime etiquetas uma a uma, né? Por exemplo, uma matricial, não selecionaria papel contínuo. E a orientação, retrato ou paisagem. Por padrão, ele traz retrato. E se selecionar aqui paisagem, ele imprime em paisagem. Bem tranquilo, só isso. Beleza, pessoal, continuando aqui, vamos falar sobre firmas. Em firmas, eu tenho a possibilidade de configurar as etiquetas de impressão, de reconhecimento, autenticação, termo de comparecimento, a ficha de firma e uma certidão, qualquer tamanho, pode ser A4, pode ser tamanho carta, né, de termo de comparecimento. E qualquer outro documento que você imaginar, que você quiser incluir, se você quiser incluir uma declaração específica de firmas, você pode incluir, o sistema permite, tá? Como que a gente faz isso? Então, primeiramente, para configurar o texto das modalidades de firmas. Então, lá em reconhecimento de firma, normalmente o texto começa lá, reconheço a firma de fulano de tal, na data tal. Esse texto inicial, ele vem de uma função e esse texto inicial está numa configuração do sistema. Ela está aqui em modalidades. Então, clicando aqui em configurações, modalidades, eu vou selecionar aqui, por exemplo, reconhecimento por semelhança. Cliquei 2 vezes, tá? Abriu a sua telinha. Telinha bem simples, gente. Título, tá? Para o título da etiqueta. Se você quer vincular com algum emolumento, um ato de selagem. Se, por exemplo, o seu cartório ele não imprime a etiqueta, eu só lanço o histórico. Então você pode marcar essa opção, não imprimir. Agora, para alterar o texto do início, como é que funciona? Então, o texto de início aqui, ó, ele tá, reconheço por semelhança o documento com valor econômico. Esse com valor econômico nem todo estado utiliza, tá, gente? Aí tem uma automatização do texto aqui, ó. A firma indicada de ou as firmas indicadas de. Por padrão, já vai estar configurado no sistema de vocês, basicamente esse texto. Eu vou explicar para vocês como é que funciona essa automatização. Então, o que está separado, ó, o que está dentro da chave, está separado por um pipe. Não sei se está dando para enxergar, vou dar um zoom aqui para vocês. Então, o pipe basicamente é aquele travessão reto, né? Se você apertar Shift e a tecla do lado do Z, ele faz o pipe. Eu vou até mostrar aqui para vocês, aqui em cima. Aqui, ó. Depois, Edu, abre o bloco de notas. Eu tô compartilhando direto a minha tela. Aqui no vídeo que eu estou vendo tá normal, dá pra ver, viu? Tá um pouco pequeno, mas dá pra ver sim. Então beleza. Então basicamente é o pipe, tá, gente? Então o que tá separado entre as chaves, tá entre um pipe aqui, e o texto à esquerda é o texto singular e o texto à direita é o texto plural. Então ele vai testar. Vou apertar F1 aqui, ele vai explicar direitinho. Era pra ter uma ajuda ali, gente, mas tudo bem. Mas basicamente é o que eu expliquei aqui, o texto do lado direito singular, o texto do lado esquerdo, lado direito plural. E que confere, né, singular plural, com o padrão registrado nessa serventia. Dou fé, ok. E para você mexer no texto da etiqueta aqui em configurações, etiquetas, tá? Eu vou entrar aqui na etiqueta de reconhecimento. Você tem a possibilidade de imprimir aqui no sistema com impressoras matriciais, com impressoras térmicas, em geral, tá? Então, se você quer que imprima uma impressora matricial, você tem que selecionar essa opção modo texto. Imprimindo em modo texto, o sistema não permite que você visualize a impressão das etiquetas, tá? Ele só permite que você mande direto para a impressora. Se você gostaria de visualizar, tem que desmarcar essa opção, tá? E tem uma preferência aqui do sistema, ó, em configurações, firmas, visualizar a impressão das etiquetas não impressas em modo texto. Estando marcada essa opção, ele deixa você visualizar na tela como é que está a impressão da etiqueta. Então, eu vou continuar aqui na impressão das etiquetas, vou entrar na reconhecimento. O que eu explicar na de reconhecimento se aplica para todas as outras, tá? Para o termo de comparecimento, para autenticação. Então, aqui, configurações gerais. Aqui você define quantas linhas, né? Vai ter etiqueta no máximo, tá? Quantos caracteres ele cabe por linha. Então, 85 vão ser cada um desses caracteres aqui. Vai caber numa linha 85 no máximo, tá? Margem esquerda, direita, superior, inferior, todas essas margens estão em milímetros, altura e largura, tá, da etiqueta. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você pediu na gráfica lá a etiqueta, deixou do jeito do cartório e tem lá no pacotinho que você recebeu da gráfica ou do seu fornecedor. Qual que é o tamanho, largura e altura? Já configura isso daqui. Já vai ser muito mais fácil fazer a configuração. Muitos dos atendimentos de configuração de etiqueta aqui na Demaria tem um problema de estar mal configurado essa parte,
tá? Ou está mal configurado quantos caracteres cabem, quanto está de margem, ou a altura e largura do texto, da etiqueta. Essa configuração de fonte, ela fica desabilitada no modo texto, tá? Se você manda imprimir numa impressora térmica, por exemplo, ele permite que você altere o tipo de fonte. Então tem uma lista de fontes do sistema, como que você quer que fique o estilo da fonte e o tamanho da fonte. Como a maioria dos clientes utiliza o modo texto, eu vou explicar o modo texto aqui, tá, gente? Imprimir modo em paisagem, basicamente ele vai mudar a orientação da impressão e, por padrão, ele está em modo retrato. Quantidade de caracteres de deslocamento. Isso aqui é uma funcionalidade que a gente criou para trabalhar com as impressoras matriciais. Então, basicamente, esses 50 caracteres de deslocamento vai ser imprimiu todas as etiquetas. Tinha cliente que reclamava que a agulha da impressora matricial ficava segurando as etiquetas. Então a gente colocou esse deslocamento. Então ele vai soltar as etiquetas, deixar as etiquetas paradas e a agulha vai mais para frente. Acho que deu para entender, né? Imprimiu tudo, ao invés da agulha ficar segurando a etiqueta, ele desloca a agulha lá para frente. Basicamente isso. Quem não tem impressora matricial e usa impressora térmica, essa funcionalidade não faz sentido algum. Beleza. E as funções aqui, gente? No Firmas, tem uma pequena melhoria que a gente pode fazer futura, tá? Ele não aparece qual que é o texto, qual que é a função, caso você precise tirar uma dúvida, né? O que é o @500? Mas isso você resolve fácil. Você pode vir aqui, apertar F2, igual todos os módulos, e ele aparece todas as minutas, todas as funções. Qualquer alteração aqui, então, por exemplo, eu quero alterar quais são as assinaturas. Então, você selecionaria uma outra função aqui, beleza? Ao 100, ao dir e ao ESC são essas funcionalidades de orientação do texto que a gente tem para automatização da etiqueta. Então, se você quiser, por exemplo, aqui é o texto das assinaturas. A maioria dos cartórios que a gente trabalha gosta que os nomes das pessoas fiquem centralizados. Então, se você colocar essa funcionalidade, tá? Você pode trocar aqui, né? Eu quero fique à esquerda, alinhamento à esquerda, à direita. Então, na linha que você está com o cursor, você clica num desses botões aqui e ele altera o tipo de orientação do texto. Aí ficaria assim. Esse texto aqui vai ficar, os dados do cartório, né? E o texto de início da modalidade, ou seja, reconheço as firmas indicadas os nomes das assinaturas, a frase final que a gente configurou lá, que conferem com o que tem nessa serventia, né? Município e data, e à direita, em testemunho da verdade, uma linha de assinatura, embaixo o nome do assinante, tá? Vamos conferir se é isso mesmo, né? 594 é o nome do assinante, 586 é a função para trazer os emolumentos. Então, emolumento, total taxas e total. Então, ele vai trazer... Essa aqui é a função que a gente utiliza por padrão, tá? E válido somente com selo número tal. Beleza. Essa etiqueta aqui está pronta para fazer a configuração numa impressora matricial. Mas a matricial, ela tem uma limitação. Muitos dos nossos clientes já utilizam QR Code nas etiquetas. Como que a gente configura um QR Code numa matricial? Não tem como, porque a agulha, ela não consegue fazer um QR Code bonitinho. Fica com um defeito e você não consegue ler depois, né? Então precisa de uma térmica para isso. Então eu vou editar essa etiqueta aqui. Então essa é a etiqueta para impressoras térmicas, tá? Algumas coisas realmente não mudam, então o alinhamento, a altura e largura, o nome da etiqueta, tá? Então você pode alterar aqui o tipo, né? Se vai imprimir em paisagem ou não. E algumas coisinhas aqui você pode utilizar para facilitar o seu dia a dia. Então, além das funções comuns que você pode utilizar nas outras etiquetas, que tem como padrão, né? Você também tem funções especiais, como a função do QR Code, que é a 655. Quando você seleciona essa função na lista de funções, seleciona essa função e inclui ela aqui com o tamanho desejado. Tem cartórios de algumas unidades federativas que o QR Code tem que ser pequeno, outras tem um QR Code maior, e tem alguns estados que o QR Code tem específico, então vocês têm que selecionar a função, o tamanho de QR Code conforme for o seu estado, tá? Se o seu estado é pequeno, seleciona pequeno, se for médio, médio, grande, grande. E faz o teste, tá? E para testar, você não tem como testar o QR Code a não ser que você utilize realmente um selo e ele seja gerado e seja enviado, tá? Eu vou mostrar um teste sem o QR Code porque eu não tenho como utilizar um selo de tribunal mesmo aqui no sistema. Então eu vou utilizar essa função, que é a função imprimir. Na primeira vez que você utiliza, ela vai pedir para você selecionar um histórico de reconhecimento. Então lá em firmas, históricos,
histórico de operações, então você vai ver os históricos de reconhecimento. Eu fiz um de teste aqui, só para vocês verem como é que funciona, e vou selecionar ele, tá? Ele vai utilizar esse histórico como base para fazer uma impressão de teste. Então eu vou visualizar aqui na tela, ó, como é que fica. Cliquei uma vez na lupa, aí você pode arrastar aqui e ver como é que ficou o seu texto, sem ter que desperdiçar uma etiqueta, tá? Continuando então, uma das funcionalidades que vão auxiliar na edição dessa etiqueta é que vocês podem separar o texto por tabelas. Então vamos dizer que não tivesse essa separação por tabelas aqui, ó. Você quer criar mais uma aqui para separar um texto de outro texto, por exemplo. Você vem aqui, tabela, e diz pro sistema quantas linhas você quer, quantas colunas você quer, ok, e ele cria uma tabelinha. Beleza, pessoal? Além dessas alterações que vocês podem fazer, vocês também podem alterar a fonte, ó. Então um pequeno editor aqui, ó, com tipo de fonte, tamanho de fonte, algumas formatações de texto, né? Negrito, itálico, sublinhado, alinhado à esquerda, centralizado, direita e justificado. E qualquer alteração sobre a orientação do texto, eu quero deixar o texto meio centímetro para a esquerda, só você puxar aqui, ó, e o texto vai para lá. Beleza. Termo de comparecimento, como é que a gente configura? Então, tem uma tela separada, firmas, termos de comparecimento, configurações. Então, eu trouxe aqui um pequeno exemplo, mas eu vou explicar um pouquinho dessa tela aqui, porque ela tem muito a ver com as preferências de como que sai o termo e tudo mais. Então, lá na sua etiqueta de termo de comparecimento, ela tem uma função que traz um texto específico. Tá? O texto do termo de comparecimento. Vou mostrar a etiqueta aqui novamente. É um texto do termo de comparecimento. Beleza. Nos seguintes documentos, 209. Então, eu vou explicar essa função 209 aqui. Essa função 209, ela traz o texto do termo. Então, você configurou lá o termo de comparecimento, ele vai trazer o que você configurou aqui no sistema. Então, como é que funciona isso? Esse texto do termo, ele vai mudar de acordo com o que você configurar aqui, em termos de comparecimento. Se for um termo de comparecimento para transferência de veículo, o sistema já gera um automático, tá? Eu só coloquei esse exemplo aqui porque era para mostrar aqui para vocês. Mas você pode alterar. Então eu criei aqui um novo, tá? Vim aqui, novo, nome do título e criei esse texto aqui. E você pode automatizar, por exemplo, eu automatizei os dados da placa. Então, transferência de veículo da placa tal. O que significa esse exclamação NNN, jogo da velha NNN? Tá? Vou explicar agora como é que funciona isso. Então, aqui na ajuda integrada, o sistema te explica o que é cada uma dessas opções. Então você pode automatizar numerações, por exemplo, você quer que o Renavan tem uma quantidade de números específico e não pode sair daquilo, senão é inválido, né? Então você pode deixar, pode criar uma função dessa para esse tipo de caso. Então, exclamação NNN. Todas as letras serão digitadas em maiúsculas, independente do estado indicado por Caps Lock. Ou seja, se tiver com o Caps Lock ativo ou não, as letras que você digitar vão ser sempre maiúsculas, tá? Com exclamação NNN. A quantidade de N's é a quantidade de caracteres que você quer. Então, se fosse, por exemplo, a placa normalmente são 3. Claro que hoje tem aquela placa Brasil, né? Então é mais diferenciada. Então vocês teriam que colocar uma outra função dessas daqui. Mas para numeração já são 4 caracteres. Então eu coloquei 4 N's e utilizei o jogo da velha, porque exceto que o campo só aceitará a digitação de números. Tá? Beleza? Aqui a gente configura qual etiqueta que a gente vai estar usando e aonde que vai fazer a impressão. Você seleciona aqui a sua impressora de preferência. Beleza. As opções de impressão aqui embaixo é importante a gente editar também. Então, qual que é o layout do teu livro? O livro padrão. Qual que é o layout? Se é uma etiqueta específica, é um termo por folha ou definido pelo usuário. Então, na hora você define qual que é a opção. Se o termo de comparecimento utiliza o verso da página, se ele numera automaticamente ao selecionar o livro, isso aqui são todas preferências, tá? Então, de acordo com o que você trabalha, se fizer sentido para você, você marca essas opções aqui. Por exemplo, tem cliente que gosta do vendedor e comprador no mesmo termo. E tem cliente que faz um termo por vendedor e um termo por comprador, tá? É uma possibilidade. O sistema não te obriga a trabalhar de uma forma, você define. Você faz. Tem gente que faz uma etiqueta de termo para situações em geral. Então, por exemplo,
Eu coloquei aqui um exemplo de transferência de veículo, mas você pode fazer um termo de comparecimento para a pessoa que teve o motor do carro, deu problema, precisa autorizar a criança a fazer uma viagem, né, por um outro adulto, um termo de autorização, enfim, diversos termos possíveis, tá? Então, aqui você pode selecionar um específico para a Cefaz, para caso de transferência de veículo, por exemplo. Aí você teria 2 etiquetas lá. Vamos fazer de conta que esse termo aqui seria para a Cefaz e os outros termos eu quero utilizar o Pimaco, por exemplo, para fazer para outros assuntos. Então, eu deixo um prontinho, somente para utilizar para a Cefaz e os outros eu utilizo para qualquer outro assunto. Então, essas são algumas automatizações que a gente consegue fazer aqui no Firmas. Beleza. Continuando aqui. A ficha de firma e a certidão de termo de comparecimento. Como é que a gente edita isso? A ficha de firma, vou pesquisar aqui a minha. Se a sua ficha está configurada para ser impressa de modo texto, o texto ele é imutável. Ele é feito para ser impresso na impressora matricial. Tá? Ele está dentro do código, você não pode mudar ele. Mas vamos dizer que você imprima numa impressora comum, uma impressora A4. Então, o sistema permite. Quando você clica aqui em ficha termo, o sistema pergunta: você quer imprimir no cartão SP? Que clientes de São Paulo precisam utilizar essa opção porque está pronta, está do jeitinho de São Paulo, tá? Ficha normal, por padrão, ele vem aqui, ó, imprimir em modo texto. Não deixa você mexer em nada. Mandou imprimir, e se sua impressora é matricial, vai legal. Agora, se sua impressora não é matricial, desmarca essa opção, tá? Daí você pode mudar a fonte aqui e tudo mais. E ele deixa você configurar a impressão aqui nas configurações de ficha. Então você vem aqui em definições de fichas, termos. Então eu tenho um exemplo aqui de ficha de firma. Esse exemplo da ficha, ele está bem parecido com o que vem por padrão no sistema, mas você pode também editar ele do jeitinho que você quiser. Então pode alterar as funções. As funções são bem simples, tá? São poucas funções, mas tem todas as funções que existem em praticamente todos os módulos. Então, aqui do 0 até o 599 são funções que vão ser de campos específicos da tela da ficha de firma, né? Ou algumas funções específicas. Eu quero a quantidade de atos, quero o cabeçalho, quero emolumentos. Então, funções de 500 até 599 são funções com um texto mais elaborado, que eles vão pegar campos e misturar a informação, ou trazer uma informação de outro módulo, como selagem, como dados financeiros. A partir dos 600 são aquelas funções que são mais específicas. Então, eu quero trazer uma data por extenso, utilizo a função 600. Quero trazer o F, eu quero trazer... Aqui está aparecendo a função do QR Code. Por algum motivo não está aparecendo lá na etiqueta, mas essa função aqui, ó, 655. Quero colocar um QR Code na ficha, então ele deixa aparecer. Beleza, gente. Para editar a ficha de firma, é por aqui. E a certidão de termo de comparecimento, aqui também, ó. Ele deixa você editar. Esse aqui é um modelo A4, tá? Mas vocês podem deixar já de acordo com o que vocês acharem melhor. Eu quero fazer um modelo menorzinho, quero fazer uma etiqueta. É possível também, tá? Então, o cliente vem no cartório, eu quero uma certidão do meu termo de comparecimento. Como é que eu faço para alterar? Só vir aqui e alterar o texto. Também tem as mesmas funcionalidades dos outros módulos, né, de registro civil. Beleza, gente. Sobre firmas, é basicamente isso. Estou pegando minha colinha aqui para dar uma olhadinha. Vamos agora para as configurações do recibo do financeiro. Então, aqui em financeiro, configurações, definições de minutas. Então, eu separei alguns recibos aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Então, recibo do RCPN. Então, um recibo em geral, né? Não necessariamente para trazer só dados do RCPN, tá, gente? Então, esse aqui seria aquele recibo que você imprime numa impressora cupom fiscal. Ele sai um texto grandinho e você pode entregar para o cliente. E todas essas informações aqui vocês podem alterar, tá, gente? Então, por exemplo, eu quero trazer o número da UES. Você vem aqui no F2, aí você vai na função 950. Já o financeiro tem um pouquinho mais de funções do que os outros módulos, tá, gente? Então,
do 1 até o 34 são funções de campos da tela da OS. Então, a tela da ordem de serviço no financeiro, ó, tem todos esses campos aqui. Então, tem o número da OS, data de entrada, cliente. Se vocês forem ver, ó, todas essas informações estão aqui presentes nessa tela. Então, do 500 para 599, como a gente explicou lá no outro módulo, são as funções mais rebuscadas, que trazem mais informações. Então, por exemplo, eu quero trazer somente o total do primeiro encargo, quero trazer o total de todos eles, informação de login. Então, tem alguns cartórios que gostam, né, que às vezes troca o funcionário que está no caixa, você pode deixar lá na parte de baixo uma linha de assinatura com as duas funções, 594 e 595. Aí vai sair o nome do funcionário e embaixo a função dele. Aí lá na frente vocês podem fazer uma auditoria, caso aconteça alguma coisa, algum problema nesse recibo. Funções especiais. Vou explicar algumas específicas aqui que são bem legais que o sistema tem. A primeira que eu vou explicar é essa 607 aqui, ó. Essa aqui é a minha função favorita, que é essa daqui, ó. 607, essa aqui ela já configurada e já funcionando. Ela fica uma função grandinha. Vou explicar como é que ela funciona. Ela vai trazer uma tabela, tá? Com todos os... E você pode decidir se traz em tabela ou não, tá, gente? As informações do que foi cobrado naquele ato, qual que é o tipo de serviço que foi cobrado, qual que é o valor, tudo mais. Então, vou selecionar ela aqui, ó, 607, adicionar, e essas aqui são as opções para você trazer, ó. Então, eu quero imprimir uma tabela com borda, eu quero que saia coluna quantidade, para, por exemplo, se eu imprimir 2 certidões, então aparece certidões de RCPN, quantidade 2. Eu quero uma coluna, natureza do ato, complemento, enfim, todas essas informações aqui, eu quero que traga. Clique em OK. Só tomar um cuidado, tá, gente? Se vocês selecionarem tudo, que vocês tenham uma impressora que permita caber todas as informações. Se vocês selecionarem tudo e ter uma impressora que sai um recibinho desse tamanho aqui, vai ficar pequenininho e não vai dar para enxergar nada. Então, tomar cuidado com isso. Vocês podem separar, por exemplo, esse recibo, ele já foi pensado para os encargos, ó. Então, esse exemplo tem encargos FETG, Fundperg, FUNPERG, SS e tal. A gente separou aqui embaixo, ó. Então, a gente utilizou aquelas funções 500. Deixa eu salvar aqui minha alteração. E a gente separou, ó. Encargo, aqui embaixo, total do encargo. Total do encargo 2, 3, 4. E aqui embaixo a gente colocou o nome do funcionário. Vamos ver como é que fica na tela essa impressão? Então, vou pegar uma ordem de serviço aqui que eu já deixei pronta, tá? Só para vocês verem um exemplo. Então, a cliente Júlia, ela fez uma certidão com 14 buscas. Vamos ver como é que fica a impressão. Então, vou selecionar aqui o recibo Bematec, opção rascunho. Igual aos outros modos, ele tem a opção de você imprimir por rascunho ou definitivo, tá, gente? Então, esse recibo ele tem uma variável de impressão. Então, vou colocar aqui a data da entrega. Ops, acho que eu fiz uma caquinha aqui na função. Deixa eu arrumar aqui, tá, gente? Mas ele fez uma tabelinha aqui, acho que eu editei aqui sem querer, aqui. Acabei não vendo. 607, acho que eu selecionei só a quantidade, né? Então, eu quero a natureza do ato, complemento, emolumento, valor base, valor total. Acho que isso aqui já tá bom. Apaguei o texto, gente. Selecionei uma coisa só, daí só trouxe uma tabela com uma coisinha só. Então, agora eu trouxe as outras informações. É assim que ele traz, ó. Então, por exemplo, aqui, nessa impressão, você vê que o campo quantidade ficou estouradinho, ficou no canto. Isso dá pra gente editar. Então, como que a gente pode melhorar essa impressão para fazer sair essas informações? Isso é uma coisa que vocês podem, talvez, ter dificuldade quando vocês forem fazer a configuração. Porque essa é uma função que traz uma tabela, né? Então, por exemplo, será que é necessário o valor base?
Poxa, não é necessário, vou tirar o valor base. Então a gente vem aqui nas minutas, né? E vamos remover o valor base. Então a gente vem aqui, refaz essa função, selecionei ela inteira, insere, e vou trazer somente o valor total, a natureza do ato, que é o nome do ato, né? Certidão, por exemplo, e marquei essa opção, exibir complemento junto com a descrição, para ele agrupar as duas informações, tá? Vamos ver como é que fica agora? Imprimir. Já acertou bem o texto, ó. O Q de quantidade ficou em cima, mas a gente poderia, por exemplo, vir aqui e alterar. A gente pode alterar na tela ou ir lá na minuta, alterar na régua, né? Então é assim que ele traz as informações. Tudo isso aqui é editável, tá, gente? Vocês podem deixar do jeitinho que vocês quiserem aí no cartório. Vou explicar mais um pouquinho sobre como fazer esses ajustes finos, né? Então, por exemplo, aqui ficou... Eu tenho mais espaço na direita. Você mandou a impressão, percebeu, olhou na minuta impressa, tem mais um espacinho na direita. Você pode vir aqui, você pode puxar na régua direto ou vir aqui em File, configurar página, né? E vem aqui, ó, nas margens, direita, right, eu vou deixar um pouquinho menor. Vou colocar 3.5. Aí você viu que a setinha foi um pouquinho mais para cá. É bom fazer alguma alteração no texto para salvar aqui, tá, gente? Só para deixar tudo salvo. E vamos ver se ele já sofreu alguma alteração no texto com essa minha alteração. O T de quantidade já foi para cima. Então, fazendo esses ajustes finos de margem, vocês podem deixar tudo bonitinho na tela. Sobre esse recibo, é basicamente isso, gente. Eu vou falar um pouquinho agora sobre outras funcionalidades que são importantes de explicar. Vocês podem configurar no financeiro, aqui nas preferências, ó, configurações, preferências. Tem algumas informações aqui nessas preferências que são específicas de recibo. Então, documento de recibo de OS. Então, na ordem de serviço, você pode definir um documento específico para as impressões daquelas OS. Então, na lista de minutas, o número 9999 é o meu documento de OS. Então, eu posso colocar aqui na lista de minutas que o documento de recibo principal é da OS. E essas duas preferências aqui, elas trabalham em conjunto, tá? Imprimir recibo padrão e documento de recibo de OS, elas trabalham em conjunto. Uma não funciona sem a outra, tá? Imprimir recibo ao finalizar OS. Às vezes tem um cartório que prefere que no final você mandou finalizar OS, ele já imprima um recibo. Então você marca essa opção se for o seu caso. Às vezes você só faz recibos para o cliente que pede, tá? Depende do cartão, depende de como vocês trabalham. Então, marca caso sempre faça isso e desmarca caso só faça para o cliente que pede. Enviar recibo direto para a impressora. Essa funcionalidade já é para os cartórios que sempre fazem impressão. Então, o que ele vai fazer? Ao invés de aparecer aquela tela que pergunta qual que é a impressora, ele vai mandar direto para a impressora que está aqui, ó. Na lista de minutas. Opa, deixa eu trazer aqui para o ladinho para vocês. Tem aqui, ó, impressora, tá vendo? No meu caso, eu não tenho impressora aqui em casa, estou atualizando o print pro PDF aqui. Mas você selecionaria aqui a impressora, tá? Ele manda para a impressora que está configurada aqui. Bom, gente, quanto tempo já falei? Acho que mais de 54 minutos. Acho que já tá bom. Bom, gente, agora eu vou dar um espacinho para o pessoal tirar dúvida de vocês. Me empolguei um pouquinho no tempo, mas muito obrigado pela atenção mais uma vez. Cada vez mais aqui no Zoom, aqui com vocês, a gente está aprendendo cada vez mais. E muito obrigado. Agora é o Cássio. Oi, pessoal, boa noite. Obrigado, Edu. Obrigado aí pela apresentação. O assunto é bem extenso mesmo, a gente acabou passando um pouquinho aí do tempo que a gente tinha programado, então a gente vai estar com pouco tempo agora para perguntas, tá? Mas está aberto, quem quiser fazer pergunta, levantar a mãozinha aí no Zoom, né? Tem aquela função de levantar a mãozinha, ou também abrir o áudio, quiser falar, a gente vai dando oportunidade aí para vocês fazerem as perguntas. Ninguém fez pergunta ali no chat, pelo que eu vi,
mas eu, o Daniel e o Wesley estamos aqui para tentar te ajudar. Hoje, infelizmente, o Jonatas está de férias, né? Ele não está aqui, mas eu vou tentar cumprir essa função aí de responder as perguntas para vocês da melhor maneira possível. Apesar de não ter todo o conhecimento do Jonatas, mas eu vou fazer o melhor possível para vocês. Tem alguém que está com dúvida? Pode levantar a mão, dar um sinal aí que a gente está vendo aí vocês. Se quiser, pode mandar mensagem no chat também, que a gente tá de olho aqui. Isso. Quem quiser falar, eu deixei o áudio mutado de todo mundo por enquanto. Se quem quiser falar, só levantar a mão que eu libero o áudio, tá? Quem quiser fazer pergunta. Lembrando também que a gente está sempre à disposição para responder assuntos do Masterclass, tá? Se vocês perguntarem no chat, no WhatsApp, acho que é um dos melhores canais de comunicação para a gente tirar essas dúvidas. Vocês podem perguntar, que a gente está sempre à disposição aí de vocês. Vamos lá, pessoal, não se acanhem. Geralmente os módulos de firmas, averbações e financeiros já estão configurados, né? É tanto que senão as pessoas não nem usariam o sistema, né? Mas é importante que vocês saibam como configurar, porque se por um acaso vocês trocarem de impressora, né? Se vocês trocarem de etiqueta, e aí é onde começa a dar os problemas, né? Então, é importante que vocês saibam fazer os ajustes, né? Tem uma minuta nova de averbação que vocês queiram usar, né? Corregedoria trocou amanhã, você tem que colocar uma frase tal na sua etiqueta. E aí, como é que você faz? Vai esperar a de Maria? Se for domingo. É isso, né? E essas configurações são muito importantes para que vocês tenham autonomia de fazer do jeito que vocês querem, né? A gente procura criar um padrão, mas cada um gosta do seu jeito, né? Todo mundo aqui tem um módulo de averbações ou de firmas. Pode ser que algumas pessoas aqui não tenham um módulo, não conheçam, né? Eu liberei aí para todo mundo poder falar. Quem quiser falar pode desmutar aí e falar, à vontade. É bem legal, gente, porque algumas corregedorias determinaram que vocês poderiam usar essas etiquetas. Tem muita gente que escreve à mão ainda no livro, né? Na margem do termo. Alguns fazem um papel sulfite mesmo. Até já vi gente datilografando numa folha sulfite, ou mesmo imprime numa folha sulfite, recortam e colam com cola no livro. Fica aquele negócio grosso, assim, o livro fica a borda grossa, né? Essas etiquetas, elas são bem fininhas e elas têm uma resistência para não apagar. Então, tem uma impressora especial, né? Que as corregedorias aprovam, né? Pode ser qualquer etiqueta, né? Então, eu me lembro que quando a gente fez esse módulo de averbações, a gente fez bastante pesquisa para saber as etiquetas que poderiam ser usadas. Geralmente é aquela amarela, tá? Então é bem legal. Os cartórios que usam realmente é uma maravilha para colar e o livro fica lindo, né? Cabe muito mais. Alguém quer fazer pergunta? Alguma dúvida, comentário? O povo tá sabendo tudo. Esse módulo não é difícil, mas o próximo, gente, eu já vi que perguntaram aí, quando que vai falar sobre os módulos de notas, né? Que é de procurações e escrituras, é a próxima, a tão esperada, né? Então, a próxima Masterclass vai ser sobre procurações. O Alexandre Sete quer falar, gente. Pode liberar o áudio aí, Alexandre. Ele que tem que liberar? Está liberado já. Alexandre, você consegue ligar seu áudio? Cássio? Eu mandei um aviso para ele aqui, para ele conseguir ativar. Aí eu tava no mudo aqui falando. Ativa seu áudio, Alexandre. Pode... Ele ativou e desativou. Opa! Isso, agora sim. Agora. Pode ligar a câmera também, Alexandre. Não, mas beleza. Eu, na verdade, ia mandar uma mensagem dizendo que tava tudo ok, que não tinha dúvida. Aí terminei tocando na mãozinha. Ah, tá bom. Eu tô aqui prestando atenção. Ok, Legal. só isso mesmo. O Max quer falar também, Max? Pode falar. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Eduardo,
Não sei se você lembra, a opção de impressão em lote, né, de etiqueta, ela ainda não existe, né? Você lembra daquele problema? De imprimir. Eu quero muito isso daí. Eu achei maravilhoso aquele negócio que você me mostrou. E tá para fazer. Tá bom. Mas realmente, é uma mão na roda. Auxilia bastante. Em que as pessoas não precisam ficar levantando, pegar livro, ainda mais no cartório lá do primeiro, que não é pouco livro, né? Parece que é Hogwarts o negócio. Tem livro. Seria legal, Eduardo, você explicar melhor para todo mundo entender qual é essa solicitação do Max. Pessoal, vou explicar então para vocês. Lá no cartório que o Max atende, é o primeiro ofício de Registro Civil de Belo Horizonte. E lá tem uma quantidade extrema de livros. E eles têm um sisteminha lá antigo, mas que tem uma funcionalidade muito legal, que a gente já pediu para fazer no Doc Windows, tá? Que é a impressão em lote de averbações. Então, basicamente, eles conseguem lá colocar textos específicos e imprimem as averbações em lote. Então, eles só vão pegando todas as etiquetinhas que saíram e vão colando nos livros, né? E o sistema dá uma listagem de quais livros tem que pegar, né, Max? Mesmo. Então, evita, né, do funcionário ter que ficar levantando, pega um livro e cola. Pega um livro, cola. Ele já pega tudo e faz a colagem direto. Nós fazemos mais de 100 por dia. Então, para evitar, às vezes, pegar o mesmo livro várias vezes, para evitar muita manipulação, eu pego, tenho, sei lá, 10 do livro 1100. Eu pego o livro 1100 e já prego as 10 dele de uma vez, entendeu? Esse negócio de manipular é interessante, né? Porque manipular o livro acaba deteriorando também mais rápido, né? E lá os livros são de acervo de quando lá? Nós temos de antes da República, 1879, o livro primeiro. Eu vi alguns desses, eles fazem um trabalho, eles estão fazendo ainda aquele trabalho de restauração legal lá? Até hoje. Eles têm uma doutora lá que faz a restauração. Bacana. Lindo, cara, o trabalho. Mas só de nascimento nós já estamos com quase 1.300 livros. Então, assim, o volume é monstruoso. Então, tem que ser meio processo industrial para fazer as coisas, entendeu? Vou pedir prioridade, viu, Max? Isso é importantíssimo. Vou colocar aqui. Ajuda muito, porque se eu tiver, na hora de imprimir, eu posso deixar para imprimir tudo de uma vez e ali eu já imprimo, já pego o bloco de determinado livro, bloco do outro livro, já vou pregando todos livro por livro. Legal. Excelente. É interessante que cada cartório tem uma realidade diferente, né? Mas se a gente faz para você, Max, vai todo abençoar mundo vai... muita gente, né? Verdade. Muita gente vai usufruir desse benefício, né? E é isso mesmo. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma sugestão? É a hora. Um comentário, gostaram, um elogio. não gostaram? Gaguejei muito, não gostaram? Eu acho que esse módulo averbação, ele bem utilizado, ele tem um poder e traz uma facilidade enorme, entendeu? Porque ele tem muita possibilidade de você ajustar exatamente para aquilo que você precisa, né? Então, eu acho que ele bem configurado, ele evita muito erro, muito problema. Eu acho que essa do CIRC é um problema que os caras sempre esquecem de colocar a data da sentença, número de processo. A gente não estava fazendo isso, vou ver se amanhã já começa a fazer. Muito porque bom. Ajuda muito. Então, assim, muito legal, muito legal. Obrigado. Eduardo, sabe o que eu lembrei agora? Uma funcionalidade que tem no módulo de averbações que muita gente não conhece, que é aquela de importar as comunicações da ARPEN nacional. Ah, é verdade. Mostrar exatamente como é que funciona eu não consigo mostrar aqui. Não vai dar tempo também, mas pelo menos fica aí para vocês
depois ligarem no suporte para perguntar, gente, porque hoje não existe um serviço da intranet ARPEN, da ARPEN Nacional, de comunicar as comunicações que vêm de outro cartório para o de vocês. Vocês têm que ficar abrindo lá e digitando nas averbações, né? O nosso sistema, a gente fez um processo em que você faz um copiar, colar, e o programa dá um jeito de encontrar o registro para você e averbar, tá? Como o assunto é configuração de documento, a gente não está especificamente falando desse assunto, mas só para mostrar, Eduardo, só para o pessoal ficar sabendo que existe essa possibilidade, e a gente, numa próxima Masterclass, a gente explica bonitinho como funciona. É na aba averbação mesmo? No módulo de averbações, incluir. O Eduardo, pode compartilhar a tela aí pra gente? Rapidinho, viu, gente? Ó. Então, aqui, ó, averbações, incluir comunicação ARPEN. Aqui ele vai pedir um arquivo de texto. Então, esse arquivo de texto, o que vocês vão colocar nele? Vocês vão, lá naquela tela, comunicações recebidas da ARPEN, você seleciona todo o texto. Funciona dessa forma porque eles não têm uma outra forma melhor de fazer isso, tá, gente? Não é porque a gente quis que seja assim. Mas, basicamente, naquela tela de comunicações recebidas, vocês podem dar um Ctrl A e copia e seleciona todo o texto da tela, copia esse texto e cola no arquivo de texto. Aí, manda abrir. Quando mandar abrir, ele vai entrar nessa telinha aqui de trás. É que eu não tenho um arquivo, né, de comunicações, vai dar erro se eu tentar colocar qualquer coisa. Mas o que ele encontrar, ele vai colocar aqui, ele vai te dar a opção de você anotar no registro ou descartar, se for uma informação inválida, né? As que ele não encontrou, ele vai te permitir você procurar manualmente, que ele não conseguiu encontrar porque no arquivo não tinha o livre-folha, por exemplo. Às vezes o cartório que está te comunicando, ele só sabe que é contigo, não sabe qual que é o livre-folha, ou sabe qual que é o livro. Tem informação que faltou, né? E as rejeitadas, você pode dar uma olhadinha na lista de rejeitadas para realmente fazer um ajuste fino lá para ver o que dá para aproveitar, o que não dá. O Eduardo, ele faz uma a uma ou eu posso pegar todas que estão lá? Ele pega todas que estão lá. Você copia todo o texto da comunicações recebidas. Quando carrega aqui, ele vai trazer tudo. Tá. E ele faz também por dentro do sistema, ele já anota no outro registro ou já faz automático? Isso. Ah, legal. Você legal. tem que apertar no botão anotar aqui. Não, tudo bem. Aí ele vai direto no registro. Fala, Danilo, pode desmutar aí. Ó o doutor Danilo. Tudo bem, turma? E aí? Boa noite, Danilo. Tudo bem, Boa Max? noite, Danilo. Joia. Tudo bem, Danilo? Olha só, esse sistema das comunicações que vocês estão tratando agora, eu já uso há algum tempo e ele funciona muito bem. Max, só para vocês entenderem melhor, os outros colegas dos outros cartórios que estão aí, lá a gente acessa o portal da CRC normalmente, lá nas comunicações recebidas, quando ele lista as comunicações, ele tem um tiquezinho que você sai selecionando todas as comunicações. E lá embaixo tem um botãozinho para você visualizar todas as comunicações. Ele aparece um texto, que aparece um rol de todas as comunicações que você colocou, que você selecionou. Aí você copia esse texto no bloco de notas e submete dentro daquele módulozinho, e aí o nosso sistema ele lê aquelas comunicações e identifica onde é que estão os termos, os números de termo. Tá? E aí você aperta um botãozinho lá, quero, sei lá, fazer, aí você faz as conferências, quero fazer a averbação, e ele já traz o texto já escrito, já nos assentamentos acessórios do registro. Então ele é bem interessante, é funcional e nos ajuda muito. Com relação a esse módulo, eu só teria uma sugestão a fazer, que é da mesma forma que ele traz o texto já prontinho, já para a gente fazer a impressão, em algum local lá aparecer a possibilidade de vir também, de aparecer o código da comunicação. Porque a CRC, ela nos manda, ela tem o código da comunicação, porque às vezes a gente quer comprovar essa comunicação aqui, eu recebi
pela CRC. Mas às vezes é difícil eu conseguir identificar o dia que eu recebi, mas se eu tiver o número da comunicação, então, numa necessidade futura, fica bem interessante para a gente localizar, saber qual foi a comunicação. Essa anotação é lá de veio da comunicação número tal que eu recebi do cartório tal, do cartório do Max, lá de Minas Gerais. Então, só naquele modelozinho que ele já vem, em algum espaçozinho apareceu o código da comunicação. Ele já diz, comunicação eletrônica é recebida do cartório X. De repente a gente pode colocar comunicação eletrônica número tal, recebida do cartório X. É uma sugestão. Legal. Excelente sugestão. Seria maravilhoso se tivesse, gente, um web service, né? Mas a Arpen, ela não nos disponibiliza, então a gente fez esse caminho aí, né? É legal essa parte aí, né, Cleide? Até que, porque é quase que uma inteligência artificial, né? Ele lê, o doc lê o que está escrito e com base no que está escrito ali, ele vai caçar dentro do seu banco de dados os dados que estão ali. Então a pessoa coloca livro C 32, aí ele vai procurar isso, o doc lê o que está escrito ali e procura no seu banco de dados. Então ele faz toda essa conexão, quase como uma inteligência artificial. Agora, se, por exemplo, a pessoa do outro lado digitou um nome que era Luiz com Z e colocou com S, pode acontecer que o programa não vai encontrar, porque tá errado. Então, quando fica naquela aba das não encontradas, você pode selecionar, por exemplo, o sobrenome e dar um F4. Ele vai localizar pelo sobrenome. Aí você vê, olha, tem várias pessoas com esse nome aqui, é esse. E aí você consegue fazer a anotação sem os dados estarem completos. Você pode marcar o texto e clicar no F4 que ele localiza, tá bom? São vários recursos aí que a gente procura passar para vocês. Faltam 2 minutos para encerrar. É bom estar com vocês, mas tem que ter hora para terminar, senão a gente vai ficar até meia-noite falando. O próximo, no mês que vem, nós vamos começar a falar sobre os módulos de notas, procurações e escrituras. Quem perguntou aí? Então, as 2 próximas Master serão sobre esses módulos. Como configurar as procurações, como configurar as escrituras. É um módulo mais complexo, mas com muitas possibilidades interessantes. Então, nós vamos preparar com muito carinho para vocês, tá bom? Se for necessário, a gente faz 3, não tem problema. Entra em 2022 com esse assunto. E então, gente, o objetivo é que vocês conheçam mais o programa, tá bom? Para quem perdeu as anteriores no nosso canal do YouTube, a Demaria Software, vocês vão encontrar lá todas elas. E essa de hoje nós também vamos gravar, tá bom? Tô colocando aqui no chat, tá? O link do canal do YouTube. Tem uma playlist legal. Lá, tem uma playlist, né? Uma lista de todos os nossos Masterclass. Esse daqui de hoje, em breve, estará lá também. Isso mesmo. E, inclusive, sobre esses módulos de procurações e escrituras, também tem no SAC, viu? Os vídeos lá de treinamento. Nós estaremos no congresso do CONARSE, viu? Eu não estarei lá, mas irão pessoas me representar lá e vai ser muito bom encontrar vocês. Para quem for, visitem o nosso stand, o Aguinaldo estará lá, a Mariana e a Carol. Tá bom, gente? Um prazer enorme ter vocês aqui. Muito obrigada pelo carinho, pelo prestígio que vocês estão nos dando, tá bom? E até a próxima, beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado. Um grande abraço, gente. Obrigado, gente. Tchau. Boa noite. Até a próxima. Tchau.